Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Quero lembrá-los aqui que toda segunda-feira estou ao vivo aqui. Então, a primeira pergunta que as pessoas muito fazem é: o que é Power BI? Parece simples, né? Mas é uma pergunta muito recorrente. E hoje eu estou aqui para responder algumas dessas perguntas aqui. Eu selecionei 5 perguntas. E a primeira delas é: o que é Power BI? Então, vou explicar para vocês. Power BI é uma coleção de serviços, de software. É um pacote de serviços que tem aplicativos, conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados em informações para tomadas de decisões estratégicas. Também no Power BI, né, a gente também pode relacionar esses dados, buscar dados de diversas fontes de dados e ali montar um painel, uma visualização mais coerente, visualmente envolvente e totalmente interativa. É isso mesmo. Eu consigo interagir, montar imagens na hora e ali tá atuando com o meu projeto, né? Os dados podem estar em diversas fontes, tá? Principalmente Excel. Muita gente utiliza como fonte de dados para o Power BI o Excel. Continuando aqui, então, com o Power BI você consegue buscar dados onde quer que eles estejam, em qualquer formato. Eu consigo buscar dados, por exemplo, da web. Eu consigo buscar dados de um arquivo em PDF, de um arquivo TXT, do Excel, de um banco de dados, né? Banco de dados Postgre, Oracle, SQL Server, diversos bancos de dados, Teradata, e consigo extrair, buscar essas informações e apresentá-las e deixá-las disponíveis ali no Power BI, tá? Existem vários tipos de conexões que eu posso fazer às minhas fontes de dados. Por exemplo, ao banco de dados eu consigo me conectar via Direct Query ou importar os dados, trazer os dados para dentro do arquivo do Power BI. Então, vamos continuar aqui. Vou falar mais um pouquinho do que é Power BI, entrar em detalhes. Falar também das suas vantagens, tá? Então, a Microsoft lançou o Power BI em julho de 2015 e fornecendo recursos de análise de negócio que permite ao empreendedor tirar ideias, gerar insights a partir de dados, né? Sempre com o objetivo de tomar decisões rápidas e assertivas para o seu negócio. Isso porque os dados de uma empresa sozinho não quer dizer nada, né? Você, como administrador do seu negócio, da sua empresa, você precisa aproveitar esses dados, analisar com dados passados, fazer uma preditiva para 6 meses do futuro e assim tomar decisões, né? Você tem aí ao seu dispor ferramentas para lhe auxiliar a interpretar esses dados, transformá-los em informação estratégica. A gente fala muito de ferramentas de Business Intelligence, né? Ferramentas de BI, mas o que é isso, ferramenta de BI? Business Intelligence, traduzindo mesmo assim bem claro, é inteligência de negócio. É você trabalhar os seus dados, aproveitar de forma inteligente e dali tomar decisões estratégicas, tá? É um conjunto que envolve teoria, envolve ferramenta, metodologia, tecnologias, processos, estratégias que transformam uma grande quantidade de dados em informações consistentes e relevantes para o seu negócio ali, para a gestão da sua empresa, tá bom? Então, é importante você, se você não analisa seus dados, eis aí uma ótima oportunidade para você começar e dar um primeiro passo, tá bom? Primeiro, participe aí do nosso workshop, que você pode fazer inscrição lá no meu site e aprenda aí a utilizar a Microsoft Power BI para o bem aí do seu negócio, da sua empresa, ok?
Vamos voltar aqui para outra pergunta. Quem pode usar o Power BI? É uma pergunta muito comum. Será que Power BI é para mim? Será que Power BI é para o meu negócio? Sim. Power BI se encaixa em todos os negócios. Power BI se encaixa para todos os tipos de negócio, todos os tipos de empresa. Coloca aqui no chat de qual área é a sua, que você trabalha, qual a sua área de atuação. E eu vou dizer, sim, Power BI é para o setor financeiro, para o escritório de advocacia, para consultórios odontológicos, na área da saúde, na área de administrativa. Você é professor? Sim, Power BI se encaixa para você. Você é corretor de imóveis? Também Power BI se encaixa para você. Power BI se encaixa em todas as áreas, setor financeiro, administrativo. Você trabalha numa biblioteca? Sim. Trabalha com marketing? Sim. Power BI se encaixa para todos os tipos de área. Você gera dados, você gera alguma informação que é importante para o seu negócio. Então, a partir do momento que você tem um dado, você consegue aproveitar esse dado e transformá-los em informações estratégicas. Quais são os tipos de usuários do Power BI? Existem vários tipos. Por exemplo, tem o usuário de negócio, que é aquele que já está com o painel pronto e ele só quer consultar, fazer algumas análises para tomar decisões estratégicas. Existe aquele usuário que é o desenvolvedor, é aquele que vai entender a necessidade e montar o painel de acordo com a necessidade de negócio. Tem o administrador da ferramenta, ele consegue fazer algumas coisas de administração, como, por exemplo, criar uma pasta, um workspace, atribuir, salvar ali o dashboard nessa pasta e dar permissões para outros usuários nessa pasta, por exemplo. Então, esse é um exemplo de usuário administrador, ok? E falando em ferramentas que compõem o Power BI. Bem legal, né? Existe o Power BI Desktop, que é uma ferramenta que você baixa gratuitamente lá no site da Microsoft e baixa no seu computador, ok? E lá você consegue desenvolver os seus dashboards. Então, no Microsoft Power BI Desktop, você consegue montar os seus dashboards, desde extrair os dados aonde quer que ele esteja, importar o dado para o Power BI, transformar, melhorar esses dados dentro do Power BI e ali montar os seus dashboards, ok? Tudo isso você consegue fazer dentro do Power BI Desktop. Também existe o Power BI Serviços, né, que é o serviço do Power BI, que a gente costuma chamar de software como serviços, ok? Lá você consegue, por exemplo, publicar o seu painel, gerar uma URL pública para que outras pessoas consigam acessar esse painel. Lá você consegue criar um aplicativo. Então, o Power BI Serviços, ele tem vários serviços, várias funcionalidades lá, que algumas pessoas com o poder assim, de administração e a parte de administração da ferramenta conseguem implementar para vocês, ok? Também existe o aplicativo, é isso mesmo. O Power BI Mobile, que você pode instalar no seu celular. É isso mesmo, lá no... e você pode instalar tanto no Windows, iOS e Android, ok? Você vai lá no Play Store, lá no seu Android e baixa lá o Microsoft Power BI Mobile. E o interessante é que lá você consegue acessar a sua conta e consegue visualizar os painéis que você já tem acesso ou que você criou, certo? Então, essas são as ferramentas que compõem. Lembrando que também existe o serviço de relatório do Power BI, que você adquire que eu vou falar ali mais para frente dos tipos de licença, que você adquire na licença Premium, né? Premium. E o serviço de relatório, ele te dá a possibilidade de importar os seus dados e deixar
num servidor local na sua área de trabalho, ok? Olha aqui a Valéria dando depoimento dela, dizendo que fez o desafio com a professora Camila, conseguiu montar o primeiro painel e já fez outros em seu trabalho com sucesso. Não é difícil, basta começar. Parabéns, Valéria. Muito obrigada pelo seu depoimento. Então, gente, aproveita e faça como a Valéria. Entre aí para o desafio, aprenda essa nova ferramenta, essa nova tecnologia e comece aí a montar visualizações, né, painéis no seu trabalho, ok? Eis aí uma oportunidade para vocês aproveitarem. Então, voltando aqui para os tipos de ferramentas, eu estava falando dos serviços do servidor de relatórios do Power BI, né? Porque quando você monta o painel e publica ele na web, você está levando os seus dados para a nuvem da Microsoft e eles estão ficando armazenados lá. E também existe a possibilidade de você armazenar o seu painel no seu banco de dados local, no seu servidor de relatórios do Power BI local. Então, somente com essa licença, ok? Deixa eu continuar, então, aqui. A próxima pergunta. Quais são os tipos de licenças? Bem legal, bem legal, bem legal. Quando você baixa o Microsoft Power BI Desktop no seu computador, para você fazer o login, você precisa de ter uma senha, um usuário e senha, tá? Você pode criar um usuário temporário, digamos assim, um usuário gratuito lá no site da Microsoft para você testar essa ferramenta por 60 dias. Você pode logar no Power BI com a sua conta corporativa, é isso mesmo, com a conta da sua empresa. Você pode logar no Power BI também com uma conta universitária, isso mesmo, com aquela conta que você tem lá na universidade. Então, quando você consegue acessar o Power BI com essa conta, você já tem aí a licença free, né, do Power BI Free, onde você consegue fazer muitas coisas, muitas funcionalidades, tá? E a diferença da licença de Power BI Free para Power BI Pro é exatamente a opção de compartilhar painel. Por exemplo, na licença de Power BI Pro, lá no serviço de Power BI, eu consigo criar uma workspace, que é uma pasta de trabalho, consigo salvar o meu painel nessa pasta e compartilhar somente com pessoas que deveriam, né, que devem ter acesso a esse painel. Por exemplo, eu vou criar uma pasta, eu vou salvar o meu painel e vou compartilhar com o meu colega de trabalho. E pronto. Lembrando que o diretor e o colega de trabalho também precisa ter a licença Pro, tá? Então, eu sempre compartilho relatórios e painéis de licença Pro para licença Pro. E a próxima licença que nós temos aí é Premium, que pode ser por usuário ou por capacidade. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Olha aqui, ó. Nessa imagem, eu consigo mostrar para vocês os tipos de licença, tá aqui no site da Microsoft, ok? E já falei aqui da licença Pro. E qual o valor dessa licença? R$ 57,10 por usuário, tá bom? Se a sua empresa for comprar, se a sua empresa adquiriu aqui, ó, o Office 365 E5, já recebeu licenças de Power BI, só precisa saber quantas e ele consegue atribuir para cada usuário uma licença. Lembrando que você vai pagar R$ 57,10 por licença. Qualquer pessoa pode comprar essa licença, Camila? Sim. Pessoa física, pessoa jurídica. Eu mesma comprei uma licença com o meu CPF, né, como pessoa física. Qualquer pessoa consegue comprar. A licença Premium, ela é por usuário ou por capacidade, né? Aqui, quando a gente tem uma empresa que trabalha muito com Power BI e quer avançar aí, ó, em insights de inteligência artificial avançada, que trabalha com grande quantidade de dados, Big Data, né? E tem uma grande quantidade, né, de consumidores de conteúdo, vale a pena cadastrar-se, comprar, né, a licença Premium por capacidade, porque você paga esse valor fixo para quantidade ilimitada. Olha aqui, ó.
é ilimitado para os usuários, ok? E também tem a questão da licença premium por usuários. Antes não tinha essa opção, tá bom? E agora essa opção aqui é nova. E o legal é que quando você adquire aqui a licença de Power BI Pro, você também consegue trabalhar com inteligência artificial, grande quantidade de dados, gerenciamento de dados em escala da sua empresa. E individualmente você pagaria aí R$ 114,30. E sendo para uma grande quantidade de usuários, quando você tem aí mais de 1.000 usuários numa empresa, que aí você não atribui a licença por usuário e sim por capacidade. Isso daqui a Microsoft vai fazer uma avaliação do seu ambiente e passar um preço, mas de antemão já tem aqui um preço mensal de R$23 mil. Isso daí para grandes empresas, tá bom, gente? Não se assustem com esse valor. E aqui mesmo você pode entrar em contato com o vendedor da Microsoft para analisar o seu setor, o seu trabalho. E aqui mesmo você pode adquirir a sua licença como pessoa física ou jurídica. Só clicar aqui, comprar, cadastrar seu cartão e ali você paga. Aqui, gente, a gente entra em detalhes da diferença das licenças, né? Então, por exemplo, na parte de uma coisa que eu quero mostrar para vocês, muito importante. A licença de Power BI Pro tem um limite do tamanho do modelo, do tamanho dos dados, do tamanho do arquivo, que a gente chama de dataset, né? Eu posso levar até 1 GB para a nuvem da Microsoft, quando eu tenho a licença Pro. Quando eu tenho a licença Premium por usuário, eu consigo levar até 10 GB para a nuvem da Microsoft. E licenças Premium 400 GB. Lembrando que quando a gente tem a licença Premium, a gente também adquire o serviço de relatório, né? Servidor de relatório do Power BI, onde eu consigo deixar os dados armazenados na minha empresa sem ter que levá-los para a nuvem da Microsoft. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês possam acessar e visualizar aqui as diferenças entre as licenças. É muito interessante. E aqui tem todas as informações, aqui a diferença entre cada um dos tipos de licença. Pro, Premium por usuário e Premium por capacidade. Lembrando que a licença Pro não tem essa permissão aqui, ó. Compartilhar relatórios, né, e fazer aí a colaboração com os seus colegas, ok? Então, seguindo para a próxima etapa aqui na nossa visualização, será que caiu a transmissão? Deixa eu ver. Vocês estão me assistindo bem? Ah, sim, estão. O próximo passo é a última pergunta aqui, na verdade, é um brinde, digamos assim. Vou falar para vocês do Power BI Desktop. Eu vou fazer uma apresentação do Power BI Desktop. Lembrando que aqui no meu canal tem um vídeo que explica como instalar o Power BI, como criar um usuário temporário, digamos assim, para você acessar e ter aí acesso como uma licença Pro, tá bom? Então, procure aqui no meu canal do YouTube que você vai encontrar esse vídeo. E vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos dominar o Power BI? Então, compartilho aqui com vocês. Esse é o Microsoft Power BI Desktop, que eu tenho instalado no meu computador. E vou apresentar para vocês algumas das funcionalidades que ele tem, tá bom? Quando a gente instala esse programa e começa a visualizar tantos menus aqui, você até deve ficar preocupado. Nossa, que é isso? Será que eu vou conseguir mexer? É muito simples, tá bom? E com o tempo você já fica familiarizado e vai só melhorando a cada dia, avançando nessa ferramenta. Então, aqui no menu superior, eu tenho algumas opções, por exemplo, arquivo. Bem, se ele não travar, né, gente, que o Power BI, ele de vez em quando dá uma travadinha. Em arquivo, eu consigo gerar um novo, abrir relatório, salvar como, obter dados, importar, exportar
e algumas opções de configuração. Vou fechar, vou falar rapidamente, tá bom? Porque o Power BI é infinito. Digamos que seja infinito, mas tem muitas funcionalidades, tá bom? Quando a gente fala em Power BI, existem diversas formas de chegar no mesmo resultado. E aí, por isso que eu gosto de falar, você gosta de pensar fora da caixa, por quê? Porque quando você pensa fora da caixa, o céu é o limite, né? No Power BI também o céu é o limite. Na página inicial eu tenho algumas opções, né? Em especial aqui, obter dados. Quando eu clico em obter dados, eu consigo acessar aqui as opções de importação de dados, tá bom? Ele me traz aqui em primeira opção Excel, porque é muito comum exportar dados do Excel, arquivo CSV, XML, JSON. De uma pasta, eu consigo importar uma pasta inteira com vários arquivos, digamos assim. Arquivos PDF, pastas no SharePoint, banco de dados SQL Server, banco de dados Access. Você que trabalha com Access, seu Access está travando, está dando aquela travada, os dashboards não funcionam, os menus também não tá funcionando, tá tudo travado. Gente, vamos importar aí para o Power BI e ali você vai perder aí sua dor de cabeça, vai melhorar tudo. Olha aqui, ó, Microsoft Postgre, MySQL, Teradata, Sybase. Então, são essas as opções de importação aqui, inclusive da web, né? Quando eu entro aqui em outros, eu posso selecionar aqui da web. Só para mostrar para vocês aqui como que eu faço para importar da web, eu simplesmente coloco a URL aqui. Bem interessante, né? Então, lembrando que nesse menu superior eu tenho algumas opções, por exemplo, aqui na página principal, inserir dados, transformar dados, caixa de texto, inserir. No menu inserir, eu consigo, por exemplo, inserir uma imagem. Eu vou lá na minha pasta e busco essa imagem. Consigo formatar, criar algumas formas aqui dentro. Eu consigo inserir setas, né, botões de seta para a esquerda, à direita, retornar. Eu consigo incluir caixas de texto. E aqui ele já me traz alguns tipos de visualizações que eu posso inserir, né? Por exemplo, aqui ele mostra a árvore de hierarquia. Também aqui no menu superior, acima, eu tenho a parte de modelagem. O que eu faço aqui na parte de modelagem? Deixa eu aplicar o zoom para que vocês possam ver melhor. Aqui em modelagem eu tenho várias opções. O que está habilitado para mim? Nova tabela. Posso criar nessa tabela uma nova coluna. Uma medida que quer dizer um cálculo. E gerenciar relações. O que filtra no outro, né? Um que filtra uma visualização que vai filtrar em outra visualização. Eu posso gerenciar, dizer que sim ou que não. Inserir um parâmetro, gerenciar funções, aqui é o RLS, ó, questão de segurança. Quem vai visualizar o que, por exemplo, né? E aqui eu consigo gerenciar essas funções com usuários que possuem licença Pro, tá bom? Configurar aqui perguntas e respostas. Escolher o idioma e o esquema linguístico aqui para vocês de perguntas e respostas. Ainda no menu superior eu tenho aqui a parte de exibição, onde eu posso escolher o tema. Quando eu falo de tema, eu estou falando de cores. E assim o Power BI ele já traz aqui uma paleta de cores que você já pode utilizar, lembrando que essas cores estão trabalhando com harmonia. Se você consegue montar seus dashboards em harmonia, né? Trabalhando com harmonia de cores. Aqui você pode mudar o jeito de visualizar a página, né? Existe aqui o layout para celular. Quando você clica aqui em layout para o celular, vou diminuir aqui para vocês visualizarem. Olha o que aconteceu. Eu desmarquei layout do celular. Essa minha área de trabalho está aqui retangular, certo? Vou clicar mais uma vez aqui em layout móvel para celular e automaticamente ele abre aqui essa visualização que é um espaço de um celular, ok?
E aqui eu consigo montar meus dashboards e quando as pessoas forem consultar ali no mobile, consegue também visualizar o dashboard dentro dessa caixinha, dentro desse espaço aqui do celular. E eu posso gerenciar indicadores, gente, que aqui eu consigo colocar, por exemplo, um botão que me leva para a próxima página. Então, aqui eu consigo gerenciar, criar esses indicadores. Aqui no menu de ajuda, o que eu quero mostrar para vocês é a opção sobre, onde eu consigo ver, aqui ó, eu estou utilizando a licença de abril de 2021. Então, visualiza aí no seu computador, você que já trabalha com Power BI, qual é a data da sua licença? Olha, abril de 2021 foi a última versão da licença Power BI. Lembrando que essa licença, que Power BI é uma ferramenta viva. Por que eu gosto de falar que Power BI é uma ferramenta viva? Porque todo mês, praticamente todo mês, sai uma versão nova com alguma novidade, alguma melhoria, e é uma coisa que sempre está evoluindo. Desde o ano de 2015, tá bom? Então já teve muitas evoluções, muitas melhorias mesmo. É por isso que essa ferramenta está em primeiro lugar na análise do Gartner Group. É uma empresa que costuma fazer algumas comparações e ao analisar a parte de ferramentas de visualizações de dados, ferramentas de BI, escolheu ali Microsoft como sendo a primeira ferramenta que está em primeiro lugar, né, para atender aí o público de visualização de dados. Mais à esquerda, eu tenho aqui uma opção, vou colocar aqui um zoom para vocês. Nós estamos na parte de relatório, onde eu consigo mostrar minha área de trabalho. Se eu clicar nesse botão abaixo, dados, eu consigo, por exemplo, visualizar os dados que eu tenho. Nesse momento, eu não importei nenhum dado, por isso que não tenho nada aqui nesse espaço. Mas se eu tivesse alguma tabela, mostraria aqui à direita e aqui dentro desse espaço a tabela e todos os campos com todos os dados, tá bom? Na parte de relacionamento, mostraria aqui as tabelas que existem com os seus devidos relacionamentos. Na parte inferior, eu consigo criar novas páginas, novos layouts. E quando eu publicar esses layouts, o Power BI vai gerar uma setinha para eu avançar ou voltar para as páginas criadas, nas páginas que foram criadas. O que mais? Aqui à direita eu tenho essa visualização de filtros, onde eu consigo definir filtros nesta página, filtros em todas as páginas, e quando eu seleciono alguma opção, aparece de eu incluir um filtro nessa visualização. É porque aqui eu estou na parte de indicadores. Deixa eu clicar aqui. É que eu abri aqui os indicadores. Visualizações, gente, essa aqui é uma das abas muito importantes do Microsoft Power BI. É aqui que eu busco as visualizações que eu quero apresentar. Por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de pizza, muito conhecido. Gráfico de rosca. Esse é um gráfico de dispersão, mapa coroplético, mapa. Eu tenho aqui segmentação de dados. É com essa opção que eu consigo fazer um filtro, por exemplo. Consigo filtrar um campo de texto, um campo de data. Aqui eu tenho uma tabela, uma matriz. Aqui é quando eu quero gerar uma caixinha para perguntas e respostas automáticas. Aqui eu também tenho a visualização de árvore hierárquica. Então, aqui são exemplos de visualizações que eu posso montar no meu painel. E cada visualização aqui tem a parte de campos, e é aqui que eu trabalho com os campos, e é aqui que eu formato a minha visualização, certo? Então, aqui você já teve uma visão geral do que é o Power BI Desktop, e assim você consegue iniciar o seu trabalho, né? É uma ótima opção, né? Uma ótima alternativa para você seguir e aprender uma nova ferramenta de tecnologia, tá bom? E uma novidade que eu quero contar para vocês, gente, quarta-feira, dia 5 do 5,
às 19h03, estarei ao vivo no meu Instagram falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para analista de dados, né? Porque você que trabalha com dados, com certeza você precisa se preocupar com esse assunto, porque não é todo dado que pode ser exposto na internet, né? De repente você está compartilhando um dado sem saber que é um dado sigiloso, que não pode ser compartilhado, e aí pode responder por isso. Então, se você tem uma pergunta sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você gostou e é novo por aqui e ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa nos comentários sugestões de novos vídeos, entendeu? Convide os amigos e espero vocês até a próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau!